Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado por estarem aqui nessa sexta-noite. Muito bom que vocês estão empolgados aí para a gente falar um pouco sobre inteligência artificial e desenvolvimento de software, né? Complementando um pouco a palestra anterior que o Léo falou aí, né? Colocou um pouco sobre low code, no code, e eu vou nessa talk aqui complementar um pouco da palestra dele, mas mais na parte que ele falou de high code, né? Como a gente pode usar a inteligência artificial para ser mais produtivo no dia a dia, né? Como que vai mudar na vida do desenvolvedor daqui para frente? Quem aqui trabalha com desenvolvimento? Quase todo mundo? Quem aqui quer trabalhar com desenvolvimento? Ah, então tá todo mundo no lugar certo. Tá bom? Bom. Não? Vai passar? Eu sou o André Baltieri, mais conhecido também como Balta, por conta da minha plataforma, né, do meu site. Eu sou 11 vezes Microsoft MVP, já trabalhei aqui no Brasil, trabalhei fora também. Então trabalho com desenvolvimento desde 2003, mais ou menos, tenho uma boa bagagem aí nessa parte de programação. Minha linguagem preferida é o C#, não sei se vocês conhecem aí, mas trabalho também com JavaScript, com outras linguagens, sou agnóstico de linguagem quase aí, né? Go, Ruby, várias outras aí que eu já passei e gostei bastante. E quem quiser me seguir é André Baltieri, só buscar aí, tá? Vocês vão encontrar, principalmente no Instagram, postando bastante conteúdo lá, tá bom? Beleza, gente? Bom, o que é o GitHub Copilot? Tá? Quem aqui usa o GitHub? Ou conhece o GitHub? Acho que todo mundo, né? Eu gosto de falar sempre que o GitHub ele é o portfólio do desenvolvedor. Assim como a gente tem Behance, outras redes sociais que são portfólios para outras áreas, né, de design, o GitHub para a gente é o portfólio do desenvolvedor. Desde o tempo que eu trabalhei com pessoas, recrutamento, eu já fui head de pessoas também, trabalhei na área de carreiras, e eu ajudava na parte de recrutamento, seleção, eu sempre olhava o GitHub. Então, a dica mais valiosa que eu dou para quem está procurando um emprego, né, fizeram até uma pergunta aqui na talk anterior, como que eu consigo o primeiro emprego? Tentando. Tá? Você tem que ser visto, você tem que estar presente. E o GitHub é uma ótima forma de vocês divulgarem o código que vocês estão estudando. Então não importa se é um código básico, se é um código avançado, divulga lá, vale muito a pena. Eu mesmo tenho uns 400, 500 repositórios lá. Então tudo que eu estou estudando eu estou colocando lá. Eu não estou preocupado se meu código está bom ou ruim. Estou preocupado em conhecer, em saber como aquilo funciona, em fornecer para as pessoas uma visão do que eu estou estudando. Então imagina se eu entrar no GitHub de vocês hoje, né, eu estou com o seu currículo aqui na mão, que você está procurando uma oportunidade, e eu entrar no seu GitHub hoje, o que eu encontro? Tá? Eu recebo muito nos objetivos, assim, eu gosto de estudar, gosto de compartilhar conhecimento. Daí eu entro no GitHub da pessoa, não tem nenhum projeto, não tem nada. Como que eu vou saber? Tá? Então o GitHub é uma ótima porta de entrada isso daqui. E o Copilot, né, ou o copiloto, traduzindo para o português, ele é uma nova frente que está dentro da Microsoft como um todo, não só dentro do GitHub, mas dentro de várias ferramentas da Microsoft, que utiliza a inteligência artificial para ajudar nós no dia a dia. Então, nota que assim, o nome já diz, ele é um copiloto, tá? Ele não quer assumir o controle da situação, ele quer ajudar a gente em diferentes aspectos. Bom, quem já programou aqui sabe quanto tempo vocês passam de fato escrevendo código? Quanto tempo vocês passam pesquisando algo? Não tem uma boa discrepância? Tá, isso acontece comigo também, tá? Não é diferente. Você muda de sênior, pleno, não tem distinção. Entrar no Stack Overflow, ficar igual um louco procurando pelas perguntas lá, né? Achar as possíveis soluções, testar, ler documentação. Isso é uma rotina nossa, tá? Isso é algo que a gente faz diariamente. E muitas vezes a gente aprende, a gente absorve muita coisa, só que é muita coisa para aprender. Entendeu? Como que você domina C#, que é uma linguagem que serve para criação de jogos, para criação de aplicações Windows, web, mobile. É muito grande. Então, como que eu escrevo um arquivo em C#? Se você me perguntar agora, talvez eu fale, nossa, mas como que era o nome da função mesmo? Que, né?
é muita coisa, é muita coisa para a gente aprender e para reter. O Copilot entra justamente nesses pontos. Tá? Imagina que você pode escrever um comentário ali, falando assim, ó, gostaria de escrever um código, escreva uma função que recebe uma string e salva isso no arquivo chamado xyz.txt. E ele te dá a função. Tá? Ah, então eu não vou mais programar. Não, calma, a gente vai entrar nos detalhes aí, tá bom? Mas basicamente, o Copilot ele faz parte de uma família chamada de Copilot, que vai estar presente no Office 365, vai estar presente em outras ferramentas, como Azure também, da Microsoft, mas que está presente no GitHub de uma forma bem forte. E eu vou mostrar umas demos aqui legais para vocês, tá? A pergunta que eu mais ouço quando eu falo em GitHub Copilot é: vou ser substituído? A IA vai acabar com a programação? O que vocês acham? Não? Não? Quem acha que não? Levanta a mão. Tá? Eu acho bem difícil, gente. Porque para IA funcionar, o cliente tem que saber o que quer. E normalmente, vocês sabem, né? Normalmente sempre tem alteraçõezinhas ali para fazer. Então, o que acontece nesse ponto? Eu acredito que boa parte do que a gente faz vai ser facilitado pela IA. Tá? Então, isso é um fato. Assim como é em todas as áreas. Eu, por exemplo, gravo muito conteúdo. Gravo muitas coisas para o YouTube, por exemplo. Hoje já tem um plugin do After Effects que ele vai lá e corta todos os tá e os né que eu falo. Toda hora eu falo tá, né, dou uma pausa. Esse plugin ele já tira tudo, então ele facilita a minha vida. Então eu não preciso mais de um editor de vídeo? Não tem nada a ver. Eu preciso de um editor de vídeo. Só que significa que o editor de vídeo vai conseguir fazer o trabalho muito mais rápido. Perfeito? Então, qual a correlação que a gente tem com o Copilot, com o GitHub Copilot? Eu vou ser substituído? Não, mas você vai conseguir fazer seu trabalho de uma forma muito mais rápida. Funções, coisas que antes você precisava perder ali 1, 2 horas no Google pesquisando ou perguntando para alguém do seu trabalho, você vai conseguir fazer de uma forma muito mais rápida. Entendeu? E essa é a ideia por trás. É que você consiga ser mais produtivo com essa ferramenta, não que vai te substituir. Tá? Então essa é a máxima aqui por trás. Por que eu gosto de começar com isso? Para que a gente não crie resistência sobre esse tipo de mudança. Tá? Então eu acho muito ruim, na área de tecnologia, a gente criar resistência, seja para uma linguagem, seja para uma tecnologia, por qualquer coisa que seja. Tá? Cada tecnologia, cada linguagem, cada item que é criado dentro da tecnologia tem um aspecto, né? Ele tem um fundamento ali por trás. Então ele tem um sentido. Tá? É importante que a gente saiba absorver tudo isso. Então, a ferramenta está aqui, tá? Quem vai usar e se beneficiar, aí são outros 500, tá? Então, está disponível. E o no-code? Quando eu falo de no-code, não ter código, né? Então, vai substituir, vai tirar meu emprego, essa parte de não ter código, de eu poder, né, não entregar? Alguns empregos, sim. Por quê? Porque muito do que a gente tem no mercado hoje, às vezes, são coisas que uma pessoa, talvez, de negócio conseguiria fazer. E hoje, com ferramentas no-code, elas conseguem. Ela consegue ir lá, como o Léo mostrou na palestra anterior aqui, elas conseguem ir lá criar um aplicativo de uma forma simples e rápida. Mas, pensa que se você consegue entregar, além disso, uma expectativa alinhada com o negócio, você consegue estar ali mais próximo do cliente, essa parte, na verdade, ela alivia uma outra parte que você tem. Ela tira uma carga de você e permite que você escreva um código melhor, que você faça as coisas com mais calma, por exemplo. Tá? Então, o no-code ele já é uma realidade. Não tem muito como a gente fugir, entendeu? O próprio negócio, o próprio mercado demandou isso e pronto, acabou. Tá? O mesmo acontece com o low-code, que é você poder criar, na stack da Microsoft, por exemplo, os Power Apps. Tá? Se eu preciso criar um app simples para um evento, né? Eu vou fazer um evento aqui no final de semana e eu preciso criar um app simples para as pessoas conseguirem se credenciar ali. Eu vou perder meu precioso tempo criando uma arquitetura de software, criando uma coisa extremamente linda para fazer um app extremamente simples e pontual? Talvez, para intuito de conhecimento, vale a pena. Perfeito? Tá? Eu quero aprender uma nova tecnologia. Isso eu faço muito, tá? Comecei há um tempo atrás já a trabalhar com Swift.
que era uma coisa totalmente nova para mim. Então eu fiz vários aplicativos assim que eu conseguiria fazer com low code de uma forma muito fácil, mas eu queria aprender a linguagem, queria aprender a tecnologia. Mas pensando em negócio, em dinheiro, pensa que você está no zero de tempo, você está com a faculdade, você tem coisa para fazer, você precisa fazer aquele app. Você vai perder seu tempo fazendo uma N camadas, arquitetura de software, ou você vai fazer um negócio extremamente simples, prático e rápido, ou usar até um SaaS, né, um software como serviço para fazer. Tá? Se a gente pensar nesse aspecto, a gente já tem a resposta para isso. Tá? É a mesma resposta que a ponta final que o negócio tem. A tecnologia é um meio para que o negócio funcione, não o final. Tá? Então não é algo que eu vou escolher a tecnologia que eu gosto. Não, eu vou escolher a tecnologia que atende o negócio, que atende o que o negócio precisa. Tá? E por fim, a gente tem um Copilot também integrado no Windows, nas últimas versões do Windows. Não sei se vocês sabem, mas existe uma funcionalidade dentro do Windows chamada de Insiders. Tá? Vocês podem ir no Windows de vocês, lá na parte de Insiders, vocês se cadastram e vocês começam a receber builds antecipadas do Windows. Tá? Dentro dessas builds antecipadas, já está liberado na branch de desenvolvimento o Windows Copilot, que é o Copilot integrado dentro do Windows. Então, você quer, por exemplo, trocar o tema do Windows, você vai lá e digita, trocar para o tema Dark Mode, e ele já faz isso automático, né? Te salva vários cliques. Aí, o próprio Office, uma dor que eu tenho muito, vocês estão vendo pela qualidade do meu PowerPoint, que eu sou muito ruim de fazer PowerPoint, né? Estão vendo que está bem simples, porque eu não sou uma pessoa que tem tanta criatividade assim para a parte do PowerPoint. Mas e se tivesse uma AI, uma inteligência artificial, que gerasse para mim um PowerPoint baseado num bullet list que eu tenho ali? Seria sensacional, não seria? Está integrado também nas próximas versões do PowerPoint. Você joga imagens, joga um bullet list e ele vai gerar as coisas bonitas que faz parte do Microsoft Designer, de uma inteligência artificial integrada ao designer. E até o próprio Azure, a gente tem, que é o cloud da Microsoft. Hoje a gente tem inteligência artificial dentro do Azure, que, por exemplo, analisa queries que são executadas no seu banco e fala, está muito pesado, cria índice nessa tabela, faz o papel do DBA ali, né? Parte do papel do DBA. Logicamente que, assim como eu comentei anteriormente, a gente não vai demitir o DBA, tá? Mas eles fazem parte desse conjunto de inteligência artificial que auxilia a gente nessa tomada de decisões. Então ele dá pra gente ali informações, dá insights, para que a gente possa reduzir custo, por exemplo, de infraestrutura, que é um negócio fantástico. Então vocês entendem essa correlação? Porque às vezes a gente tem essa sensação que a gente está perdendo parte do nosso trabalho. Mas na verdade as ferramentas são para que a gente possa ser mais produtivo. O que a gente vai fazer com elas, aí são outros 500. Então, cabe a nós entender o que é cada ferramenta dessa e como a gente pode ser produtivo com elas. Tá bom? Então pensem bastante nisso. Pensem nessa parte do Copilot. Eu vou mostrar algumas coisas aqui. Vocês pensam como ele pode ajudar vocês aí no dia a dia. Como que ele pode tornar vocês um pouco mais produtivo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Só rapidinho aqui, um zoom. Esse aqui é um chat, uma conversa minha com o ChatGPT. Desde quando o ChatGPT foi lançado, eu comecei a usar ele para entender como eu poderia encaixar ele no dia a dia meu. Eu sou uma pessoa que usa muito o Google, eu gosto muito de documentação, eu leio muita documentação de software, eu gosto de ir na documentação, porque eu sou aquela pessoa chata que gosta de fontes. Informação sem fonte, para mim, não vale muita coisa. Eu sou bem assim, livro que eu vou ler, eu quero ver quem que é o autor, de onde veio aquilo ali, porque meu tempo é a coisa mais preciosa que eu tenho. E desde o começo eu comecei a usar, falei assim, como que eu vou usar essa IA aqui para me ajudar no dia a dia? Eu crio conteúdo, eu estudo programação, e eu comecei a fazer vários testes. Esse foi um teste aqui que eu fiz para ele gerar um texto para mim, para a campanha de festa junina que eu fiz no mês passado do Balto. Então olha que legal, eu não pego esse texto e uso ele para a campanha de marketing, não é isso, mas eu uso ele como um insight, então eu extraio várias coisas dele. E eu pedi aqui para ele colocar alguns sentimentos, né? Falei, olha, usa
um aspecto mais persuasivo, e ele consegue fazer. É sensacional. Quem ainda não testou esse tipo de situação, testa, porque vale muito a pena. Então, se você tem, às vezes, dificuldade de escrever um determinado tipo de texto, sou uma pessoa muito técnica, tá? Qual que é o problema da pessoa muito técnica quando ela vai escrever algo para vendas? Você é muito direto, não é? Você é muito específico, você não passa aquele sentimento. Então, eu sempre gosto de ter essa contrapartida aqui para analisar um pouco, para ter essa quebra de sentimento. E aqui embaixo foi um outro exemplo que eu dei, que foi a descrita do texto Delphi. Sabe a linguagem Delphi? Descreva para mim com 255 caracteres o que é o Delphi. E como isso aqui tem uma API, por exemplo, eu consigo integrar isso direto no meu site. Então, quando alguém pesquisa Delphi lá, mesmo que eu não tenha um conteúdo sobre Delphi, eu consigo trazer para ele, por exemplo, uma resposta do ChatGPT integrada, eu consigo trazer para ele ali alguma informação, não deixar mais só aquela página 404 não encontrado, tá? Além disso, eu também utilizo muito ele para tarefas cotidianas, do tipo assim, você já pegou uma lista, alguma lista ali ordenada de string, e você tem que colocar aquele código numa lista de C#, num list ali dentro, um JavaScript, que seja, num array, aí você vai lá colocando aspas em cada string, quebrando linha, colocando vírgula e tudo mais. Agora não precisa mais. Você pode vir aqui no ChatGPT, por exemplo, colar a sua lista ali e falar para ele assim, ó, converta essa lista abaixo para um array de JavaScript. Pronto. Ele faz o trabalho para você, tá? Então é uma das coisas que as pessoas me perguntam, falam, mas como que você usa ChatGPT? Como que você usa IA hoje? Para isso, justamente para isso. Tá? Eu posso vir aqui e fazer o trabalho difícil. Eu tenho lá uma lista enorme de tags do site, né, que eu estava fazendo outro dia, trabalhando. E as tags, elas terminavam com um ponto e vírgula. Vou lá e falo assim, ó, troca todos os pontos e vírgulas para vírgula. Troca para mim. Agora pega todas essas tags e escreve uma sintaxe SQL para eu incluir elas no banco. Considero a primeira parte como isso, considero a segunda parte como isso, vai inserir na coluna tal, e pronto, ele gera uma instrução SQL para mim. Tá? Então é outra maneira que a gente tem. E tudo isso com o Copilot, vocês vão ver que vai estar integrado dentro do Visual Studio Code já. Tá? Deixa eu só clicar aqui para ele voltar. Esse daqui é um outro exemplo simples, mas que é objetivo. Tá? Sabe qual é o software mais antigo do mundo? E mais usado? Mais antigo não, né? Mais utilizado? Excel. Tá? Excel ainda é mais utilizado. Já passei por um cenário onde eu estava numa empresa e a gente fez um relatório final e o pessoal falou assim, você consegue fazer um botão para exportar para o Excel? Eu falei, consigo, claro. Exportei para o Excel lá e tal. Uma semana depois bate o diretor lá do financeiro. Quem que fez o botão para exportar para o Excel, né? Nossa, eu achei que tinha dado um bug, né? Que tinha dado um problema lá, assim. Ele falou assim, não, pode tirar o botão agora do sistema. Tira agora do sistema porque o pessoal está exportando tudo para Excel, ninguém está usando o sistema. Sério? Entendeu? Porque é muito fácil, muito simples de utilizar. Esse daqui é uma planilha Excel que eu usei por muito tempo para incluir a aula no Balta, na minha plataforma. Então, olha, toda vez que eu fazia as aulas, eu abri um Excel, né, do curso lá, como os cursos são extensos, 60, 70 aulas, eu ia cadastrando as aulas no Excel e anotando as aulas ali, né, o tempo delas, gerar um timeline. Depois eu já gerava aqui, ó, um insert, usando o próprio concatenar do Excel. Então você vê que, tipo, não é a questão só da inteligência artificial. Hoje o ChatGPT faz isso para mim tranquilamente. Mas, poxa, eu já tinha esse recurso antes. Eu preciso criar um sistema para fazer isso? Não, se é algo rápido, fácil, simples, pontual às vezes de fazer, você pode fazer isso numa boa, usando qualquer tipo de software. Às vezes é só questão mesmo de pensar um pouco fora da caixa, tá? Qual que é a mensagem final dessa primeira parte? Ou a gente faz parte da mudança, ou a gente faz parte da mudança, ou a gente fica para trás. A gente faz parte do legado, tá? Vocês perguntarem para mim qual é o meu maior medo hoje, meu maior medo é que minha cabeça fique para trás, tá? Que eu fique parado no tempo, que eu seja aquela pessoa que fala, mas no meu tempo já passou, entendeu? Eu já programo desde 1999,
podia ficar batendo em cima dessa tecla, podia falar, não, mas Assembly é legal, não, é COBOL, é sensacional, mas tem coisas novas, tá? Então, acho que a gente precisa estar sempre na ponta, sempre olhando ali pro horizonte, e é isso que mantém a gente na área de tecnologia vivo também, tá? Não sei vocês, mas eu gosto muito de aprender coisas novas, então, se eu não estiver aprendendo, para mim não vale muita coisa, tá bom? Então, assim, ó, a inteligência artificial, ela não é algo novo no mercado, tá? Se você olhar conceitos de inteligência artificial, são antigos, tem mais de 20 anos, tá? Não é algo revolucionário, não é algo extremamente novo que está chegando agora no mercado e que vai causar uma revolução e mudar a vida de todo mundo, tá? Não é. Isso já tem há bastante tempo. No nosso caso, no caso de TI, a inteligência artificial é só consequência do mercado falido, tá? Por quê? Porque a gente tem muita demanda de tecnologia e a gente não consegue suprir. Hoje mesmo eu compartilhei uma postagem que os Estados Unidos está com não sei quantas mil vagas de tecnologia aberta, né? Então, empresas lá de fora contratando pessoas aqui, pagando em dólar, né? O que acontece, cara, de TI? A gente não consegue formar, tá? Só que tem um detalhe muito importante nisso tudo, que é o seguinte: o mercado, ele sempre sai do outro lado. O mercado não vai parar e esperar a gente formar 50, 60, 100 mil pessoas. O mercado não vai parar. A gente teve uma pandemia recentemente, a gente passou por algo, talvez a coisa mais complexa que eu já vi na minha vida. Uma pandemia que, devastou a economia. E olha onde a gente já está, retomando. Nem com isso o mercado parou. Continua girando. Entendeu? Então não é com a falta de demanda, não é com a falta de programadores que vai parar. O que vai acontecer? Se a gente não conseguir suprir essa demanda, vão vir low code, no code, AI, tudo isso aí para suprir essa demanda nossa, entendeu? Então, ainda é uma boa hora para ser programador? Com certeza, uma ótima hora para a gente aprender programação. É uma profissão que vai para frente, mas de novo, é uma profissão, tá? Uma profissão que envolve anos de dedicação, envolve estudo, envolve horas trabalhadas, envolve virar horas ali estudando, tá? Não é algo que 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes dá para formar, tá? Então exige muito tempo. Eu mesmo passei por curso técnico, depois fiz 3 anos de técnico, 4 anos de faculdade, para depois ir para o mercado, você entendeu? Então é um caminho longo mesmo, e não adianta a gente ter pressa. Está falando do profissional, você está falando da profissão. Profissão é o quê? Qual que é a definição de profissão que vocês têm? É algo que vocês vão levar para o resto da vida, não é? Sua profissão é o que te define. Para mim, pelo menos, é isso. Eu vou programar pro resto da minha vida. Vou ficar velhinho lá, espero ficar velhinho, saudável e programando. Não quero falar de aposentar, eu falo, não tenho ideia de aposentar. Pra quê? Pra que eu vou aposentar? Pra que eu vou parar de fazer o que eu nasci para fazer? Não faz sentido, entendeu? Então, programação, a profissão é isso. Uma vez que você tomou como profissão programação, né? Vai em frente. Tá bom? O mercado expandiu, falta muitos profissionais na área, tá? O perfil profissional também mudou, gente. As empresas hoje, elas têm, a tecnologia avançou muito, tem um time to market muito rápido. Então eles precisam de pessoas capacitadas muito rápidas. Só que a gente não consegue capacitar essas pessoas tão rápido quanto as empresas precisam. Então esse déficit ele vai ocorrer por um tempo ainda, tá? Mas felizmente a gente tem mais pessoas entrando na área, mais pessoas se interessando por programação. E o perfil educacional também mudou, tá? É uma coisa que eu trabalho com educação há um bom tempo e tenho minha plataforma de ensino já desde 2016. E é uma coisa que eu percebi que antigamente a gente fazia conteúdo mais denso, mais demorado. Hoje já conteúdo mais rápido, mais direto ao ponto. Então a gente se molda também, tá? Os professores também se moldam e tem que casar os dois lados, né? Tem que vocês também entender que as coisas não podem ser tão rápidas, né? E a gente que dá aula, que ensina, né, que passa o conteúdo à frente, tem que entender que o perfil de vocês já é diferente de quem já tem 40 a mais aí, já está num outro... Tá? Beleza? Tá? E só mais um ponto antes da gente mostrar as demos. Ninguém mais quer pagar e nem esperar, tá? Que acho que é o pior dos cenários, por algo que pode ser feito, por exemplo, no Power Apps. Tá? Então o usuário ele já provou isso, ele já tem essa ideia. Hoje com essa questão de poder ir lá no site e criar isso de uma forma rápida, criar um app em 10 minutos,
Ele já provou isso, tá? Então a gente já não consegue mais convencer ele do contrário. Já passei por um cenário muito triste, onde eu estava no cliente, ele falou assim, por que o sistema é tão lento aqui? Eu falei assim, ó, porque tem um throughput de rede muito grande, tem muitos usuários conectados. Ele falou, quantos usuários tem? Na época, sei lá, eu falei, meu, uns 10 mil usuários conectados. Ele falou, mas o Facebook tem 1 milhão e é rápido? E aí? Você entendeu? Então, o usuário que a gente tem, né, você trabalha na empresa, tem software house, os mesmos usuários que a gente tem, usuários que acessam Facebook, Instagram, outras redes sociais, que, meu, rodam ali, você sabe que dá pouco problema, entregam funcionalidades legais. Então tem esse tipo de comparação. Para a parte de low code e no code, é a mesma coisa. Então, chegou no mercado, eles conseguem criar dentro do Power Apps um app em 5, 10 minutos. Não adianta você querer demorar 6 meses para entregar a mesma funcionalidade. Não vai funcionar. Ou você consegue chipar rápido, entregar rápido, ou aquilo ali vai sair do seu escopo. Vai para um outro escopo de negócio e vai ser feito de uma outra forma. Tá? Bora ver um Copilot em ação. Tá bom? Bom. Nossa, não. Ficou um wallpaper do Angry Birds aí. Tá, tá bom? Eu tô com... O Copilot, ele depende da internet para funcionar, tá? Então, se travar um pouco, vocês têm um pouquinho de paciência. Eu vou mostrar ele em 3 IDEs aqui. Eu vou dar um zoom já para vocês aqui, para vocês verem melhor, tá? Eu vou mostrar ele dentro do Visual Studio Code, dentro do Visual Studio e dentro do Rider. São 3 IDEs, já vou comentar com vocês a diferença entre elas também, tá? Bom, o primeiro, eu acho que mais queridinho aí é o Visual Studio Code, né? Vocês usam o Visual Studio Code? Todo mundo gosta dele? Alguém tem alguma coisa a reclamar? Muito obrigado. Isso aí mesmo, tá? E aqui eu tenho uma extensão, que é essa extensão aqui, ó, do Copilot, tá? Então só vocês procurarem por GitHub Copilot. Até esse presente momento, o GitHub Copilot ele é pago, tá? Custa $10 por mês, mas, na minha humilde opinião, ele ajuda em muita coisa, então vale testar se vale a pena ou não utilizar ele, tá? Eu não sei se ele tem uma versão trial, faz tempinho já que eu não me atentei a isso, tá? E ele traz, ó, uma abinha aqui do lado, que traz vários recursos legais que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu tenho um arquivo aqui, app.js, eu vou criar um outro arquivo aqui na raiz, tá? Isso vale para qualquer linguagem de programação, tá, gente? Não precisa ser só JavaScript. A maioria de vocês aqui usa JavaScript? Não? C Sharp? C Sharp, levanta a mão. Vou mostrar o C Sharp depois, tá? Mas beleza, vamos supor que eu quero criar uma função que soma 2 números. Tá? Você pode pôr em português ou em inglês, tá? Nos meus testes o inglês tem sido melhor, tá bom? Mas pode pôr em português. Vou tentar pôr em português. Cada vez que eu coloco, ele gera um código novo, tá? Então eu trouxe ao vivo aqui para vocês verem. Vamos ver o que ele vai gerar, tá bom? E precisa saber de programação, por quê? Porque às vezes ele gera umas coisas que não vale a pena, ó. Escreva uma função que recebe 2 valores e soma, tá? Ele já vai sugerindo aqui para mim, ó, eu não digitei nada. Essa linha aqui de baixo, ó, ele sugeriu para mim, retorne o resultado, tá? Se eu der tab, eu aceito isso, tá bom? Beleza? Vou escrever aqui, ó, começar a escrever um function, ó. Ele já apareceu para mim a sugestão do código. Function soma A mais B. Então todo esse código aqui é ele que está gerando para mim, tá? Eu posso vir aqui abaixo. Opa. Tá bom? Posso vir aqui abaixo e colocar também, ó, escreva uma função que recebe um array e faz a média dos valores. E quanto mais específico, melhor. Um array de inteiros. Tá? Eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Vamos ver se ele vai conseguir. Function, média. Ele consegue gerando pra gente. Tá? Então, ó, quanto mais específico eu for no código, mais ele consegue me ajudar. Tá? Isso eu estou comentando. Ele ajuda no código também, na definição do código. Tá? Posso vir aqui, ó, falar assim, ó, escreva
uma função que recebe uma string e salva em um arquivo chamado test.txt. Vamos ver? Vamos ver se ele travou. Ó, fs.writefile. Então ele consegue te dar esses insights, tá? Então isso poupa tempo no quê? Por exemplo, poxa, como que eu escrevo uma função, né? Como que eu faço a média em cima de um array? Não sei em JavaScript, cara, como fazer isso. Aí eu posso vir aqui, ó, e ele já me deu uma ideia de código, tá? Então, ó, fez a soma, fez o for, fez o parseInt e tal. Não sei se é o melhor código do mundo, nem parei para analisar. Só estava querendo mostrar para vocês geração de código, mas já me deu um norte. Seria algo que possivelmente eu iria recorrer ao Stack Overflow. Eu ia ter que abrir o browser, ia ter que fazer uma pesquisa lá, tá? A soma é algo mais simples. E o write-file async aqui é algo que também eu não sei. File system, né, do próprio JavaScript aqui. Não sei como funciona. Teria que dar um input. Ele dá um input aqui para mim, mas eu teria que novamente olhar esse código, ver se faz sentido. Ó, aqui ele está usando async, né? Então eu precisaria dar uma olhada, tá? Além desse código, o que ele tem de legal aqui? Quando a gente vem aqui para esse Copilot Labs, tá? Aqui do lado, a gente tem algumas abas aqui que são Explain, Language Translation, Brushes e Test Generations, tá? Que aí as brincadeiras começam a ficar também um pouco mais interessantes. Eu posso vir aqui no Explain, ó, e ele já tem aqui abaixo, tá? O Explain Code. Vamos ver se ele vai conseguir explicar aqui. Tá? Ele consegue me explicar o que aquele determinado trecho de código faz. Então vamos supor que você está trabalhando num time grande, você recebeu um trecho de código que você não faz ideia do que aquele código faz. Você pode vir aqui e perguntar para ele, ó. Então, ó, ele colocou aqui em inglês. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Tá? Ele falou assim, ó, aqui está a explicação do código abaixo. Então ele consegue resumir para mim, fala assim, ó, esse código recebe uma string e salva essa string aí em um arquivo texto, tá? Provavelmente isso que ele ia falar aqui. Ele pegou daqui porque o meu cursor estava aqui, tá? Se eu selecionar esse trecho de código aqui e perguntar para ele, ele vai me dar uma resposta diferente. Vai falar, olha, esse texto aqui provavelmente faz uma soma desses dois itens, tá? Aqui abaixo a gente tem uma outra função que eu acho sensacional, que é o Language Translation. Então eu posso pegar esse código e traduzir para uma outra linguagem. Isso acontece muito, tá? Porque às vezes eu trabalho com linguagens, por exemplo, eu tenho cenários, por exemplo, no .NET. Tive um cenário recente, onde eu estava trabalhando com texto, com algumas coisas muito específicas de texto, e eu achei um código em Go, sabe a linguagem Go? Um código muito bom em Go que usava símbolos, né, para fazer a parte de texto, e eu traduzi aquele código para C#, tá? É um código, uma implementação em Go. Não tinha essa parte, mas aqui a gente pode vir, por exemplo, ó, pegar a linguagem aqui, tem várias delas, tá? Vou deixar o Python aqui mesmo, e vou pedir para ele traduzir essa função aqui, ó, para o Python. Deixa eu dar um zoom aí para vocês verem, tá? Então olha que legal. Ele fez a tradução. Claro que funções maiores, você tem que ter o conhecimento da linguagem também, tá? Se eu pedir para ele traduzir a parte de arquivos aqui para C#, vamos fazer isso na prática para ver? Vou pegar aqui essa função aqui embaixo. Vamos ver se ele vai... Cadê o C#? Aqui. Vamos ver o que ele vai responder aqui. Ó. Ele fez aqui. Tá? Ele fez o melhor dele. Mas aqui, por exemplo, eu usaria o using para não deixar o arquivo aberto. Né? Nós vamos teria que colocar um pouco de esforço aqui em cima. Mas legal, ele já te dá uma base, né? Já te mostra. E ele usou até a convenção. Ó. Tá vendo que o salvar aqui tá com S maiúsculo? Que é uma convenção que a gente usa no C#. Então ele consegue ver esse tipo de comportamento também
que é algo sensacional, tá? Deixa eu pegar aqui o próximo, que são os brushes, tá? Esse aqui também são uma série de funcionalidades, né? São chamados pincéis. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, tá? E esses pincéis aqui, eles têm vários tipos. Você pode escolher algum deles e tornar, por exemplo, seu código mais legível, né? Usar o readable ali. Eu, às vezes, tenho mania, durante a escrita do código, sei lá, usar um link, alguma coisa um pouco mais avançada, que encurta o código, só que para quem vai ler depois, acaba dificultando. Então você tem um botão ali que é o readable, que ele torna o código um pouco mais legível. Deixa eu tentar fazer aqui com esse array aqui, com esse média, função que faz a média aqui. Vamos ver se ele vai fazer alguma mágica aqui. Fez nada de muito diferente, tá? Só colocou o S mais ali. Mas ele tem essa característica. Se você tiver muito código numa linha só, ele vai quebrar em várias linhas. Se tiver vários ifs, ele vai colocar um switch case, fazer uma coisa mais legal, tá? Esse daqui é um outro recurso que é bacana também, principalmente para quem trabalha com linguagens como JavaScript, tá? Que você não tem uma tipagem forte. Você pode vir aqui, ó, e mandar ele adicionar tipos aqui, tá? Esse add types aqui, por exemplo, ele já colocou aqui numa sintaxe do TypeScript, já puxou para o superset aqui. Então ele colocou aqui que o array é do tipo number. Legal, né? Então a gente consegue ter esse tipo de situação também. Se pegar um código que não está fortemente tipado, fazer a tipagem dele, tá? E aí vem outros aqui. Fix bug, ele vai, se você tiver com um bug aqui, que a ideia, como é o caso agora, né? Mandar dar um fix bug, às vezes ele consegue olhar o código e já corrigir o bug de imediato, tá? Você tem o debug aqui, o clean, para limpar esse código, tentar tornar ele mais enxuto. E você tem um aqui que é o list steps. Quando você clica nesse daqui, ele vai documentar o seu código para você, ó. Então olha que legal. Ele colocou comentários aqui no código, ó. Ele colocou aqui que a variável para armazenar a soma dos métodos. Bacana, né? Então um recurso legal também. Deixa eu tentar dar o clean aqui agora para ver se ele remove os comentários. Vamos ver. Não, acho que não. No futuro vai funcionar, tá? Mas, por exemplo, você está trabalhando num código, você quer listar os passos a passos dele, entender o que ele está fazendo, você pode usar essa feature aí, tá? Tornar o código mais robusto, etc. E tem um outro cara aqui que é o documentar, que ele vai fazer uma sintaxe parecida com essa dos comentários que a gente tem aí, tá? Ele vai tentar documentar o código pra gente, no caso a gente já usou lá. Beleza, tá? Por fim tem essa chunk aqui, que ele vai quebrar esse código em outros pedaços. Imagina que você, não sei vocês, né? Mas eu sempre sigo 3 passos para fazer algo, né? Eu escrevo o que eu tenho que fazer, né? Eu defini o que eu tenho que fazer. Segundo passo é fazer aquilo da forma mais simples possível. Terceiro passo é refatorar aquele código. Então nessa parte de escrever da forma mais simples possível, às vezes fica um monte de função, um monte de coisa, tudo dentro do mesmo código, não fica? Esse chunk aqui, ele quebra o seu código em blocos, ele expande ele em funções, tá? Então você tem uma função agora para somar, tá? Você tem uma função da média agora, ele splitou, ele converteu em 2 funções, uma função só para somar e uma função para pegar essa média, tá? Você tem códigos maiores, esse daqui é legal, tá bom? E por fim a gente tem aqui o Test Generation, tá? Que é, acho que o item que eu vejo mais valor aqui dentro do Copilot, tá? Além da sugestão de código ali. Eu vou mostrar nas outras plataformas também ali, e com C# para vocês. Mas uma das coisas que eu gosto é que quando você está digitando, ele já vai sugerindo não só o código para você, mas, por exemplo, assim, eu vou mostrar uma demo que eu estou criando uma lista de frutas, ele já vai sugerindo frutas para mim, banana, maçã, etc. Isso, na hora de escrever os testes, os casos de teste, é muito legal. Porque ele já, se eu estou lá escrevendo um teste para validar um e-mail, ele já vai me dando e-mails ali para validar, tá? Então ele já vai me sugerindo e-mails. Aqui, por exemplo, ó, ele já colocou um teste aqui para mim, ó, tá? Eu posso vir aqui e sugerir um novo teste, mas vamos pegar aqui vou dar um Ctrl Z no código que ele fez aqui, tá? Vou pegar esse código que estava aqui, tá? Deixa eu arrastar um pouquinho aqui para vocês verem, ó.
e eu posso vir aqui e sugerir um novo teste, tá? E ele já trouxe aqui, ó, com Mocha e Chai, um esquema de teste para mim. Bom, isso aqui. Então, se eu tiver com o meu setup feito para executar o teste, é só eu clicar aqui em Run this test que ele vai funcionar. Esse aqui acho que não vai funcionar. Deixa eu tentar dar um run, ele vai encontrar a função. Foi, não. Deixa eu vir no meu teste. .js, que é o npm run. Que era o teste anterior, tá? Que já está feito o setup. Esse aqui foi eu fiz baseado no que ele falou também, tá? Só deixei preparado aqui. Então é legal que ele também gera os testes pra gente aqui, então algo bem bacana, tá? A gente pode estender isso também pro Visual Studio. Quem aqui usa o Visual Studio? Bastante gente até. Tá? Qual que é a vantagem disso daqui? Dentro do Visual Studio, né, que é uma IDE, né, o Visual Studio Code é só um editor de código, o Visual Studio é uma IDE. Isso eu estou falando do Visual Studio, mas provavelmente isso vai estender para o NetBeans, para outras IDEs que a gente tem do mercado também, tá? Mas dentro do Visual Studio, eu também tenho uma extensão aqui, ó. Dentro das extensões, eu tenho a extensão do Copilot, tá? Cadê uma instalada, ó? Tem o Copilot aqui dentro. Dá um zoom para vocês verem. Tá? Então ele funciona como uma extensão aqui. E o que é legal disso tudo? Eu posso vir aqui dentro, por exemplo, ó. Vou refazer essa demo aqui para vocês verem. Deixa eu dar um... Vou fazer aqui, ó, var fruits igual ao new list string, tá? Então, olha que legal. Conforme eu estou digitando aqui, ó, ele já sugeriu aqui para mim Apple, banana, ele já entendeu que isso aqui é uma lista de frutas. Então, novamente, na hora que você vai mocar, que você vai testar, que você quer dados falsos, por exemplo, ele já traz tudo. Se você colocar endereço, por exemplo, ele vai saber que é um endereço telefone, ele vai saber que é um telefone e assim por diante, tá? Mas eu não quero fazer isso agora, eu quero só uma lista de strings, tá? E aqui, à medida que eu vou adicionando, ó, o fruits.add, tá vendo? Ó, ele já apareceu aqui Apple pra mim, ó. Vou dar um tab para aceitar, banana, orange, grape, e aí eu tenho todas as minhas frutas. E aí, automaticamente, quando eu cheguei aqui, ele já falou, opa, uma lista de frutas? Você, provavelmente você vai querer iterar essa lista, né? Então ele já trouxe para mim um for each aqui, ó. Olha que bacana. Legal, né? Então ele já consegue ter essa sensibilidade de código. E o que é legal disso? Quanto mais você vai usando no seu código, mais ele vai te entregando. Então, à medida que você vai usando mais e mais isso daqui, ele vai te entregando mais e mais. Ele vai aprendendo com o seu código. Então, todas as manias que você tem, ele vai pegando e aplicando no seu código. Por exemplo, o meu desenvolvimento hoje, que eu faço no Rider, que eu vou mostrar para vocês já, aqui que é a minha ideia preferida, da JetBrains. Meu desenvolvimento no Rider com o Copilot, eu acho que aumentou uns 15% a 20%. Por quê? Porque ele já entendeu as minhas manias aqui dentro. Então ele já sabe que quando eu crio uma classe, eu vou lá e eu limpo os namespaces, então ele já entende, tá? Então não é só sugestões de coisas novas, mas também pegar vícios que você tem, né? E começar a aplicar isso aí já de uma forma automática, tá? Então ele sabe que você dá um enter ali sempre que você cria uma função para separar. Então ele já sugere para você aquilo ali, tá? Então ele vai aprendendo, tá? Esse é o mesmo esquema aqui do anterior, tá? Mas eu escrevi um outro item aqui, que é o seguinte, ó. Aqui dentro eu coloquei, dar um zoom aqui para vocês verem melhor, tá? Deixa eu escrever aqui convert separate by commas. Ó, tá? Então aqui eu pedi para ele escrever uma função que converte a lista, tá? Eu não repeti a demo anterior porque aí tem o mesmo efeito, tá? A extensão é muito parecida, ele vai completar as frutas para mim. Mas aqui, ó, eu pedi para ele escrever uma lista, tá? Que converte a lista de strings para uma única string para mim,
Tá? Então ele trouxe aqui para mim. E aí aqui dentro do Rider ainda eu tenho outro recurso como o ReSharper, por exemplo, que eu posso vir aqui nesse código, Alt Enter, e converter isso aqui para uma expressão link. Tá? Então quando eu faço isso, ó, ao invés de ter todo aquele código verboso e tudo mais, ele simplesmente converteu para um aggregate aqui. Simplificou ou complexou a minha função, dependendo de acordo com cada um. Tá? Eu posso vir aqui ainda, ó, e dar um Alt Enter do Expression Body e minimizar ainda mais. Então, recursos que eles usam aqui para facilitar toda essa parte nossa aqui, tá? Então, bem legal essa parte, né? Tá bom? Tem mais minutos ainda, né? Tá bom? Que mais que a gente tem? O Copilot no VS e Copilot no Rider já foram, tá? Existe uma página do GitHub chamada de GitHub Next, tá? Não vou conseguir passar todos aqui para vocês porque o tempo está curto, mas vale muito a pena vocês darem uma olhada. É GitHub Next, só você procurar por GitHub Next, vocês já vão encontrar, tá? E lá vocês têm acesso a quase todas as novas funcionalidades do GitHub, inclusive que tem muitas funcionalidades que eu tenho acesso por ser MVP, mas vocês vão conseguir N outras features lá que já estão assim no preview, que vocês já conseguem testar desde hoje. E o que é legal, vocês conseguem ter uma ideia do que vem por aí, tá? Do que vem de futuro. Quando a gente fala do Copilot, né, do copiloto, que a gente associa muito o GitHub a código, mas veja só que legal. Nesse GitHub Next aqui, a gente tem um item que eu acho sensacional, e eu coloquei ele várias vezes aqui, que é o GitHub Docs, tá? GitHub Docs é a possibilidade que a gente tem, né, ou que a gente terá no futuro próximo, de documentar nosso código, documentar nossos projetos através de AI, tá? Então, olha que sensacional. Eu não sei para vocês, mas uma parte que me dói muito é a criação de documentação. Entendeu? Então, acho que é para todo desenvolvedor, né? Então, aqui ele tem uma demo que ele está mostrando, por exemplo, uma pessoa pesquisando aqui, e esse docs aqui, ele está integrado já com o docs do React. Então, lembra que eu comentei no começo com vocês que eu tenho um problema com relação à confiança, a fonte da informação, né? Saber de onde aquela informação vem. Então aqui eu consigo garantir que esse copiloto aqui, ele está buscando informações, por exemplo, nas informações nas docs do React. Então que é legal pra caramba. Eu sei que a informação vem de lá, então é uma informação confiável, tá? Mesmo esquema que a gente tinha antes. Você vai fazer uma pergunta, só que em vez de buscar no Google, vir 10, 15, 20 páginas, já é muito mais direcionado, muito mais focado no seu problema ali, tá? Aqui acho que é a mesma, tá duplicado, tá? O que a gente ganha com isso? Fontes confiáveis, conteúdo relevante, porque você está dentro da documentação do React, então é muito mais fácil para ele, né? Você fala assim, como eu crio uma lista de strings, um negócio totalmente vago. Você está dentro das docs ali do React e pergunta como você cria uma lista de strings. Ele vai trazer o JSX ali, vai trazer no formato JavaScript, porque ele sabe que você está se referindo ao React, tá? E a resposta correta e personalizada, ou seja, aquela resposta ali, ela já está alinhada com a documentação do produto, tá? Então não só para fazer, mas para consultar a documentação também, tá? Copilot for pull requests. Outra coisa que também dá muito trabalho, né? Se criar os PRs lá, criar aquela parte de submeter as mudanças que você fez, né? Alinhar, lembrar às vezes tudo que você comitou ali, uma dificuldade, né? Eu sempre tenho dificuldade nessa parte. Você fala, nossa, o que você fez? Meu, eu fiz muita coisa. Trabalhei a tarde inteira, mexi em 10, 15 arquivos. Então ele ajuda a gente nessa documentação também. Não sei se eu coloquei o vídeo. Coloquei. Tá? Não sei se está dando para visualizar o vídeo aí. Mas aqui, ó, tem um description e ele colocou Copilot Summary, né? Copilot 2.Summary, Copilot 2. Fix ou Bug 74. E ele colocou também um Copilot Walkthrough, ou seja, para ele fazer um passo a passo aqui de como resolver isso aqui. Então olha que legal. Esse é o PR que ele gerou. Sensacional, não é? Meu, pra mim é um negócio sensacional, tá?
Dá uma preguiça escrever essas coisas. Nossa senhora. Tá? Esse aqui é ainda dentro do PR, né? Mas para revisão, tá? Ele encontrou aqui duas mudanças que precisam de teste. E ele já consegue sugerir os testes para serem feitos dentro desse item, relacionar esses testes com issues, tá? Consegue analisar também código, possíveis erros no código. Então, o cara é bem bacana também. Tá bom, gente? Ops, apertei ESC aqui. Dá só um Shift F5 para voltar aqui. Voltou? Beleza? Bora. Descrição do PR, tá? Por aí vai. Deixa eu só voltar pegar um outro slide aqui, tá? Esses daqui são só vídeos. Tá bem? Além disso, o que a gente tem? Uma ferramenta chamada Copilot for CLI, que é integrado com a linha de comando, tá? Então, direto do seu terminal aí, do terminal que você queira utilizar. Parou de sair aí? Opa. Voltar. Copilot for CLI, integrado direto na sua linha de comando, tá? Então, tudo que você quiser fazer relacionado a perguntas no GitHub, onde está o pull request e tal, está relacionado com qual issue? Ele vai te retornar ali direto na linha de comando, tá? Tem um item que é sensacional, mas que está ainda em rascunho, não deu para trazer aqui, chamado Copilot Voice, que é um código guiado por voz, que é você conseguir simplesmente falar e ele codificar para você. É um recurso fantástico. Tá lá no GitHub Next, tem umas demos legais lá, vocês podem dar uma olhada também, mas não está disponível ainda. Tá? Code Brushes, são trechos, análise de trechos de códigos ali, sugestões e melhorias de código. Não estão relacionados a AI. GitHub Blocks e Copilot Radar, que esse daqui também é um item sensacional, que ele te dá um espectro ali de tudo que você tem dentro dos seus projetos, dentro da sua organização. O projeto está sendo mais utilizado, onde você está recebendo mais pull request. Ele faz basicamente um radar ali dentro mesmo, é algo bem legal. Então, se vocês quiserem ficar a par de tudo isso, é só acessar lá o GitHub Next, tá? Tem tudo lá dentro, tá? Não, tem mais dois. Tem um que é legal também, que é o Copilot for Your Codebase. Não sei se vocês ficaram com essa questão na cabeça, mas toda vez que você está usando o Copilot, meus dados estão públicos, eles têm acesso ao meu código-fonte. Se ele precisa aprender comigo, ele precisa enviar meu código-fonte para alguma base e tudo mais. Existe um recurso chamado Copilot for Your Codebase, ou seja, você vai usar um modelo que é exclusivo da sua empresa, tá? Então, tudo que acontece vai estar dentro da sua empresa, você não vai usar nada público, tá? Inclusive, ele vai sugerir coisas que estão relacionadas à sua empresa ali, tá bom? E tem o Test Pilot, que vai auxiliar a gente muito na parte de testes, que particularmente é uma parte que eu acredito e gosto bastante. Imagina você criar um código e conseguir gerar um teste automatizado para ele, não só a nível de código, mas a nível de tela, gravar a tela, fazer interações e tudo mais. Bem legal. Tá bom? Copilot Labs eu já mostrei na prática para vocês. Beleza, gente? Bom, nunca tente ganhar pela força o que pode ser ganho por engano, tá? Então, se a IA tá aí para ajudar a gente, vamos usar ela, tá? Uma forma fácil da gente melhorar o nosso dia aí. Então, se você tem acesso a essas ferramentas, usa e abusa. Não fica brigando. Acho que a resistência, ela não adianta muito no nosso caso. O mercado está se moldando, está passando por uma nova fase, está passando por modificações. Ou a gente abraça essas mudanças, né, e corre do lado disso, ou a gente vai contra, que daí, né, a gente sabe que o lado mais fraco, às vezes, sempre é o nosso, né? Às vezes a gente acaba brigando muito por coisas que não vale a pena. Eu falo porque eu briguei muito com o SharePoint, não sei se alguém é dessa época, mas tinha muita briga com o SharePoint na época, não ia pro SharePoint e tudo mais, né? E hoje já tenho uma perspectiva diferente. Eu olho para a tecnologia e eu falo, o que essa tecnologia me traz de benefício? Que ela ajuda no meu dia a dia ali? Que ela torna, o que ela vai me tirar de
de o que ela vai fazer sobrar de tempo na minha vida para que eu possa fazer outras coisas que eu gosto, passar mais tempo com a família, ou até estudar mais, me empenhar mais em algum outro projeto, tá? Usem a IA com essa motivação, tá bom? Agora eu queria deixar aberto para dúvidas aí, se vocês tiverem. A gente tem um minuto? Causar um microfone. Opa, boa noite. Eu estava comentando aqui com um colega meu sobre essa questão de usar o Copilot ou outros IAs como suporte para o desenvolvimento, e ele até me chamou a atenção para uma questão, para quem está começando, às vezes você começar a utilizar essas inteligências artificiais como um suporte ali para você realizar o desenvolvimento. Você acha que isso não pode tornar, às vezes, um desenvolvedor que está no início de carreira ali, às vezes um cara que ele sabe fazer comentário para IA, mas ele não sabe desenvolver, às vezes ele deveria evitar esse tipo de coisa? Perfeito, uma ótima pergunta. Quando você está estudando matemática, às vezes o professor fala para não usar calculadora. Já aconteceu isso com vocês? Tá? Ou quando eu comecei a estudar programação, eu fazia teste de mesa. Já fizeram teste de mesa? Que era assim, tinha provas que não tinha o computador. Você tinha que fazer como se fossem os passos da compilação ali mesmo, numa folha de caderno, para entender como aquilo funciona. Você está começando, você está nos fundamentos, você tem que aprender fundamento. Não tem por onde fugir. Tá? Isso aqui mais se atrapalha do que te ajuda quando a gente está falando de estudo. Tá? Então, eu, por exemplo, eu sei que o Visual Studio é uma baita de uma ideia, eu sei que o Rider é uma ideia perfeita, extremamente produtiva, e se vocês forem olhar em minhas aulas, é Visual Studio Code. Por quê? Porque o Visual Studio Code sem o Copilot não te ajuda em nada, entendeu? É só você e o código, porque você tem que aprender, você tem que passar por esse processo de aprendizado. E até a questão de resolver problemas, se o Copilot estiver fora, se não tiver acesso ao Copilot numa determinada empresa, como que você resolve o problema? Entendeu? Às vezes você fica muito travado. Então assim, ó, pensa, o aprendizado é aquela coisa que você tem que fazer ali sentado, focado, passar pelos passos que são necessários para você aprender. Você tem que ir lá, não desligar o Copilot, esquecer a IDE, começar por um editor de texto ali, digitando, fazendo o possível ali, né, o mais básico possível. Aí quando você vai para o trabalho, que você já conhece isso, daí você tem que ser produtivo, daí você usa a ferramenta ao seu favor. Tá bom? Isso aí, gente. Encerrou. Muito obrigado.